all we've been through. It can't be for nothing. E sejam bem-vindos então ao Multiverso. Eu sou Alan e vou apresentar para vocês o último episódio da série The Last of Us. O último episódio da primeira temporada, que trouxe muitas coisas interessantíssimas e com muitas referências, né? E com certeza aquela pegada do 1 para 1, né? Com cenas idênticas à do jogo, né? Para agradar os fãs aí. E com certeza também sendo uma das melhores, se não a melhor adaptação de videogame de todos os tempos. Mas calma, vamos falar do episódio em si no vídeo de hoje. E bom pessoal, então vamos lá, né? Começando aí com o recadinho do vídeo basicamente, onde vamos falar de spoilers sobre a série, o episódio e também os jogos. Então você que ainda não jogou ou não assistiu a série, cuidado, se você não gosta de spoilers, vai assistir o episódio e depois você volta aqui, né? Pra a gente debater, fazer essa resenha da hora. Caso você não ligue para spoilers e quer saber antes de assistir, venha comigo que eu vou falar sobre tudo o que ocorreu no último episódio que foi ao ar no domingo. Inclusive foi o domingo do Oscar e que a gente já fez aí o vídeo sobre a premiação, falando sobre quem ganhou, né, e os indicados. Então, se estiver pronto e lançado no canal, o card vai estar aí para vocês. Tranquilo? Esse domingo foi bem cheio aí. Então, sem mais enrolação, já vai largando o like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho. Se é novo aqui e também está aqui pela segunda, terceira vez, se inscreve. É muito importante para a gente aumentar os números e espalhar mais a nossa palavra do multiverso pelo YouTube. Belezura? Então é bem legal você dar o like e se inscrever. Já fez tudo isso? Vamos ao vídeo que tem muita coisa pra gente falar, hein? Então vamos do início, onde temos aí, né, a primeira cena ali, sendo ali uma espécie de flashback, uma cena prequel dos acontecimentos da série em si, né? Que é basicamente a cena em que a mãe da Ellie dá a luz a ela, como foi este momento, e coisa que a gente não tinha visto aí no jogo e que eles já tinham idealizado e que recentemente eles disseram que seria uma DLC, assim, né, parecida com Left Behind. Então seria mais ou menos isso o que eles colocaram aqui dentro, né, da série. Então faltou um pouco de espaço para eles fazerem, né, essa DLC, e assim, eles conseguiram aproveitar aqui na série, né, onde temos ali um momento em que ela está correndo, né, fugindo ali de um infectado, indo para um local que aparentemente ela já havia combinado, né, com outras pessoas de se encontrar. Mas alguma coisa deu errada nesse meio caminho e ela acabou, né, se deparando aí com esse infectado que a seguiu até essa casa. E impressionantemente, né, como a vida é muito assim de dar voltas, né, a vida é uma caixinha de surpresa, ela acaba, né, tendo ali a sua bolsa rompida e, claro, entrando assim em trabalho de parto em meio a essa luta que ela vai ter logo em sequência, né, onde a infectada a infectada e dando a luz a Ellie. E aí já vem aquele questionamento: o que aconteceu na treta ali? Porque a Ellie ainda estava com o cordão umbilical no momento em que ela foi mordida, significando, né, algumas coisas aí. Pelo menos deixou no ar que pode ser algo do tipo um dos motivos dela ser imune à infecção. Algo que posteriormente pode sim ser explorado dentro da série e também num possível terceiro jogo que já está em produção. Então a gente pode ver isso voltando, né, para dentro aí do jogo, da franquia em si. Porque a Ellie provavelmente é imune aí à infecção por ela ter nascido após a mãe dela ter sido mordida. Então assim, a evolução, né, da própria infecção é bem rápida e a Ellie acabou crescendo com o fungo ali desde os seus primeiros dias de vida, né? Então isso pode ocasionar em várias coisas aí para o futuro. Então é bem interessante essa pegada. E depois voltamos, né, para o presente, onde ela está seguindo viagem com o Joel. E assim, as cenas, né, várias dessas cenas, mostram como a Ellie ficou impactada com o que aconteceu no episódio anterior, né? Onde tem toda aquela questão ali dos canibais, do abuso, enfim.
muita coisa pesou ali, né, na mente dela. Então eles acabam tendo ali alguns diálogos, né, e vemos essa Ellie um pouco mais quieta, um pouco mais reclusa, talvez pensando no que aconteceu, no que ela teve que fazer, né, para sobreviver, basicamente. E, claro, refletindo aí sobre as pessoas em si, né, a maldade delas. E muitas vezes, né, vemos isso durante este episódio. E seguimos então para uma das cenas em que vemos que ela realmente volta um pouco do que ela era antes, indo um pouco mais ali pro lado infantil, talvez fugindo um pouco do trauma que ela sofreu, que é um momento, né, bem parecido com o gameplay do jogo, e ela impactada, assim, muito animada, empolgada, porque ela acabou vendo uma girafa, isso mesmo. Este momento também está aqui na série, e impressionantemente, né, no momento em que acontece sim no jogo, porque algumas coisas eles mudaram a ordem, mas isso aqui eu acho que seria muito importante mesmo estar aqui neste momento, para ela meio que se desvincular do trauma, pelo menos por um momento, do trauma que ela sofreu, né? Então, assim, é um momento bem importante, um momento significativo, e mostra realmente que o Joel e a Ellie desenvolveram mesmo um relacionamento muito forte, pode-se dizer de pai e filha, né? Então, assim, aqui é o momento, ou este episódio é o momento que vemos o Joel realmente entregue, e claro, o momento que ele superou, né, a morte de sua filha. Inclusive temos um diálogo entre os dois que eles acabam conversando ali um pouco mais, e o Joel acaba se abrindo, né, para Ellie ali, falando da morte de sua filha ali mais tranquilamente. Ele menciona a filha dele várias vezes, fala do que ela fazia, do que ela gostava, coisas, por exemplo, que ele não falava anteriormente, por conta desse trauma que ele sofreu, ele nem gostava de tocar no assunto. Aqui já vemos o contrário, então já é um ponto positivo aí pro relacionamento dos dois, né, deixando essa parada bem mais forte. E seguimos para o momento em que eles acabam chegando ali, né, perto do hospital, onde se encontraria ali os vagalumes, e eles acabam capturados, né, eles acabam dando bobeira, os vagalumes capturam eles. E aí o Joel já acorda, né, na clínica ali, no hospital, sem saber muito do que está acontecendo. E aí ele começa a perguntar sobre a Ellie, onde ela estaria, né, se ela estava bem. Aí ele reencontra a Marlene, que acabou não morrendo, né, lá nos dois primeiros episódios, acho que no primeiro, né, no episódio lá. E ela diz que a Ellie vai ficar bem e explica o que vai acontecer. Que o médico vai extrair, né, a infecção dela, o Cordyceps, e fazer como se fosse uma engenharia reversa, criar uma vacina e espalhar para o mundo, mostrando que sim, provavelmente é possível uma cura para essa infecção que está acontecendo aí. E nesse diálogo o Joel nota alguma coisa, né, estranha aí nessa explicação, entendendo que o Cordyceps cresce no cérebro, ou seja, eles vão ter que meio que matar ela ali, né, para fazer essa vacina. Então ele fica meio, né, pistola ali, fala que ele não vai deixar isso acontecer. A Marlene fala que isso não depende dele e manda ali os capangas vagalumes levarem ele para fora ali, né, e escoltarem ele até a estrada para ele ir embora e ficar tranquilo com isso. Porque ela mesmo jurou protegê-la, mas, né, a humanidade acaba sendo maior nesse caso. E aí já partimos para o momento final, onde temos aí um dos questionamentos que estávamos tendo sobre o realismo da própria série, onde vemos Joel esmagando, passando por cima de 20 caras ali, sei lá, um monte mesmo. Claramente, não a quantidade exorbitante que tem no jogo, né? Mas ainda assim, algo beirando aí a ficção mesmo. Eu acho que fica em uma linha tênue entre a realidade e o que é ficção, por conta da quantidade claro, de inimigos, né, que o Joel tem que enfrentar, mas deixa muito claro que isso aqui poderia sim acontecer. Então temos duas vertentes aí de discussões na internet que levantaram aí, né, nos últimos dias, sobre ser irreal um homem de 56 anos entrar em vários conflitos e sair, né, basicamente ileso. Eu fico ali no meio termo, porque sim, é algo plausível, né, nesse combate, algo muito importante para a série, que eu acho que faltou em vários momentos, mas explicado da forma de que ele estava poupando, né, energia para o momento específico e não só gastando energia à toa,
simplifica mais a explicação, né? Então assim, se ele precisa entrar em um conflito, ele vai entrar. Se não, ele simplesmente vai ignorar para poupar energia, porque, né, claramente é algo assim a se preservar neste mundo, né? E entrar em combate somente quando necessário. E mostra nessa cena, né, da batalha, que ele entrou em combate porque ele queria muito aquilo e nada ia impedi-lo. E com isso vem o que ele é capaz de fazer com todos esses anos, né, fazendo essas coisas basicamente. E aí vamos seguindo, né, onde ele entra, né, onde a Ellie estaria fazendo ali a cirurgia, e já confronta o médico, falando para ele largar ali, né, o que ele estava fazendo e tirá-la dali, né, soltá-la basicamente. O médico se recusa e ele, assim, sem palavras, tipo, arrebenta com o médico mesmo, já dá um tiro nele. Poupa as enfermeiras, elas, claro, fazendo ali o que ele estava mandando. Então ele pega ela e está tentando, né, sair do prédio com ela nos seus braços. E ao chegar ao estacionamento, né, para pegar um carro, ele encontra novamente a Marlene. E eles caindo, né, se machucando ou coisa do tipo, entrando em algum conflito ou coisa do tipo. Então, assim, ela simplesmente morreria neste mundo em algum momento, e ainda assim a humanidade, né, seguiria ali sem cura. E em contraponto, se ele, né, permitisse que eles fizessem ali essa, né, cura, aí, essa possível cura, talvez o mundo voltaria, né, como era antes. Então ele teria essas duas escolhas. E assim, e ele nem pensa, nem assim, não dá nem um respiro, né, basicamente, e dá um tiro na Marlene, né, coloca a Ellie no carro e meio que tá indo embora. E aí ele vê que a Marlene não morreu e vai até lá para finalizá-la. Ela implora pela vida, dizendo para ele não matá-la, e ele diz que ela só iria, né, atrás da Ellie. Então ele acaba matando ela, assim, como se fosse um café da tarde, basicamente, mostrando a violência e o quão sangue frio tem, né, o Joel após todos esses anos neste mundo, né, fazendo essas coisas aí. Tipo, é algo natural para ele neste momento. E seguimos então com a cena também 1 para 1 aí do jogo, onde a Ellie acaba acordando dentro do carro e questionando ele sobre o que aconteceu, né? Que ela estava com os vagalumes e o que tinha acontecido. Ele então fala que eles tinham outras cobaias, coisa que a gente viu que não é verdade, e que essa infecção infelizmente não teria a cura, porque eles já estavam fazendo esses testes, mas acabou que, né, não era possível a cura. Coisa que a gente também viu que é mentira, né? Então ela volta a dormir e meio que passa um tempo. A gente vê ali que passa alguns dias comparando as duas, mas deixando claro que as duas eram diferentes, que talvez as duas seriam amigas por conta dessas diferenças e também por conta das coisas iguais que as duas têm ali em comum. E então eles vão pro último, né, diálogo ali, onde a Ellie também se abre falando sobre a DLC Left Behind, o episódio 7, se eu não me engano, onde ela conta, né, que ela não estava sozinha no shopping no dia em que ela foi mordida, e deixando claro o que ela teve que fazer, ou não, né? E então ela faz o seguinte questionamento, né, sobre isso, porque ela meio que já estava preparada para morrer, né? Ela já tinha aceito que ia morrer lá atrás, né, junto com a Riley. E ela então questiona, né, o que o Joel disse sobre o que aconteceu lá nos vagalumes, e ele realmente fala para ela que tudo o que ele disse é verdade, deixando claro novamente que ele está mentindo para ela, né, porque ela era uma criança e ele não queria talvez meio que parecer, sei lá, egoísta, né, coisa que ele foi ali naquele momento, ou, né, não deixando ela escolher o que ela queria, basicamente. Então a série acaba dessa forma, assim como o jogo acaba. E bom, vamos lá para as minhas considerações finais do episódio. Foi um episódio corrido, na minha opinião. Eles passaram por cima de vários momentos ali, bem mais rápido, né? Tentando fechar algumas pontas, algumas coisas. E assim, para a linguagem da série, ficou bacana, mas sim pareceu corrido, né? Em algum momento ali você fala, nossa, mas já aconteceu tanta coisa, né? E os primeiros momentos ali do episódio eu achei, né, que foi ok, não foi tão corrido, né? Deu espaço ali para o nascimento da Ellie em si, os detalhes e coisas do tipo.
Já a sequência, né, já ficou um pouco corrido. Já as coisas positivas são todas basicamente que remetem ao jogo, né, as próprias cenas 1 para 1, os diálogos, o momento da girafa, a parte em que o Joel se abre para Ellie, mostrando que ela é a cura, né, basicamente da depressão dele ou da culpa dele em relação ali ao que ele sente com a filha, que ele acaba não falando para ninguém sobre, e tudo isso envolve, né, o relacionamento dos dois. Lembrando de novo que a série The Last of Us, né, a saga, enfim, o lore mesmo de The Last of Us, não é sobre a infecção ou o mundo pós-apocalíptico, mas a relação entre as pessoas, e esse episódio deixa isso muito claro. E bom pessoal, então essa foi a nossa resenha do episódio 9 da série The Last of Us. E calma lá, viu? Porque a gente ainda vai fazer um vídeo aqui sobre as considerações finais da série por completo, né? Analisando todo o contexto da série e não episódio por episódio. Então vai ter um especial ou um vídeo bônus aqui para vocês sobre The Last of Us, beleza? Então fique calmo, ative o sininho porque assim, claro, né, vai precisar do sininho ativo aí para vocês ficarem sabendo quando a gente lançar esse vídeo. Então já vai deixando o like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho, que é muito importante, beleza? Já faz tudo isso aí pra gente. E agora sim eu vou deixar aqui duas recomendações, como a nossa própria playlist, né, de The Last of Us, que está bem legal mesmo. E aqui eu vou deixar uma recomendação aí para vocês que vocês vão gostar bastante, belezura? Então agora sim eu vou ficando por aqui, um abraço e fui!